Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Já tem um tempo que eu estou assim um tanto quanto incomodado em cima desse texto, até mesmo por causa de algumas pregações que se fazem em cima desse texto das 10 virgens, aonde ameniza muito a sentença sobre as nécias. E eu quero dizer uma coisa para vocês: as nécias não são salvas. Já quero antecipar isso para você, tá? Eu não posso pensar outra coisa, eu não posso admitir outra situação. Do contrário, eu estaria dizendo para você que graça desgraçada nós viveremos, né? E eu quero compartilhar algo com você que tem incomodado muito meu coração, porque no Brasil está se levantando, e essa pregação minha hoje eu creio que é um alerta para a sua vida e para a minha vida. No Brasil hoje está se levantando uma geração de desviados da fé, de Himeneus e Alexandres, né? Como diria Paulo lá no livro de 1 Timóteo, ele faz, não é o Alexandre aqui não, viu? É um Alexandre endemoniado que tinha lá na época de Paulo. Paulo, ele chega a dizer o seguinte, que ele entregou a vida deles a Satanás. Irmãos, tem pessoas que elas têm medo de condenar a perdição. E esse é um problema grave da nossa vida. Aonde nós vemos endemoniados fazendo certas coisas e nós nos calamos. Eu tenho visto endemoniados fazendo coisas nessa nação, que foram pessoas que vivenciaram dentro da igreja, estiveram dentro da igreja. Talvez você está hoje aqui visitando pela primeira vez, ouvindo o evangelho a primeira vez, mas serve de alerta para você também. Porque são endemoniados, pessoas cheias do inferno, que estiveram no meio da igreja, e hoje elas fazem questão de dizer que são um alerta contra a igreja, mas que na verdade são filhos do diabo, como Paulo chama Elimas, no capítulo 13 do livro de Atos. De fato são filhos do diabo. Por que assim, eu estou começando já te falando isso, para que você entenda onde eu quero chegar com essa pregação. Porque, querido, mais do que nunca, é tempo de você amarrar as calças se você quer ir para o céu. Mais do que nunca. Porque se temos dito que estamos vivendo tempos difíceis, eu vou dizer uma coisa para você, vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Vamos ler esse texto, e você vai entender onde eu quero chegar. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui tem um texto onde em todo o tempo o autor está mostrando uma semelhança entre essas 10 virgens. É interessante que a Bíblia, ela mostra que todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpadas e todas elas queriam encontrar com o noivo. Isso era um desejo de todas. Ou seja, 3 similaridades ambas tinham. Mas uma coisa as diferia, e foi o que foi, assim, o diferencial de tudo, é que 5 tinha azeite. O que importa não é o que você conseguiu fazer até aqui.
O que importa não foi o que você conquistou até hoje. O que importa é o que você vai conquistar daqui para frente. O que importa é aonde você vai chegar daqui para frente. Sabe, eu fico pensando no lugar dessas 5 virgens, essas nécias. Quando elas vão ao encontro do noivo, com certeza elas estavam muito seguras do que elas eram. Eram virgens. Elas estavam seguras do que tinham. Elas tinham lâmpada. Elas estavam muito seguras do que esperava o noivo. Ou seja, elas tinham tudo. Se eu tivesse narrando essa história para você sem falar das prudentes, talvez você me dissesse, então, elas tinham tudo. Querido, mas mesmo que parecesse ter tudo, ainda não tinha nada. O Evangelho, ele pode nos causar uma sensação de que nós já temos tudo. Sabia disso? Principalmente a maioria das pregações que se tem nos púlpitos hoje. Passam a falsa sensação de salvação, passam a falsa sensação de saciedade daquilo que Deus é, passam a falsa sensação de um conhecimento de Deus, e que na verdade está faltando quase tudo. Tem andado preocupado com o padrão do Evangelho que se é pregado, pior de tudo, com o padrão dos evangélicos que estão sendo gerados. Porque o Evangelho, quanto mais raso, pior é a geração seguinte. Nós entramos no ano 2000, viemos, né, no final do século passado, resultados e frutos de uma igreja que orou muito, que jejuou muito, que pregou muito, que experimentou muita santidade. E entramos nesse novo século, debaixo de um evangelho onde pode todas as coisas, aonde você pode tudo, aonde há uma graça abundante que você não tem como ser condenado, aonde a porta agora está escancarada. Imagina-se o que vem pela frente. Quando a Bíblia fala de pureza, entenda uma coisa, lá no livro, abre aqui comigo, deixa eu ler um texto com você, só para você entender onde nós vamos entrar com isso aqui. Abra aqui em Levítico, capítulo 21, olha comigo aqui, Levítico 21, presta atenção nesse texto aí, a partir do verso 10, Levítico 21, verso 10, olha o que esse texto diz. Levítico 21, 10. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai, de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário de seu Deus. Pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem. Olha para mim um instante. Isso aqui é uma condição dada à noiva. Jesus, o livro de Hebreus, chama-o de sumo sacerdote. Então a noiva de Cristo, ela tem que ter esse padrão. Porque Cristo tem o padrão do sumo sacerdócio. Então isso aqui é uma condição. E Jesus não vai fugir dela. A igreja que quer se casar com Jesus, que quer ser salva para Jesus, por Jesus, ela tem que ter isso aqui. A virgem fala de pureza. Virginidade da Bíblia fala de uma pureza, de santidade. Quando eu olho esse texto e entendo que essas 5 virgens nécias eram virgens, querido, eu penso o seguinte, eram pessoas puras. Eram pessoas singelas de coração. Eram pessoas que carregavam em si um conhecimento de santidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Querido, isso não te garante naquilo que Jesus tem. Uma simples pureza não traz para você essa condição. Eu tenho estudado aquela parábola do jovem rico e pensado muito nesse princípio. Aquele jovem era um jovem puro de coração. Se você analisar, ele chega em Jesus, ele é muito sincero. Ele fala, Senhor, como é que eu faço? Eu quero esse lugar.
E Jesus fala, olha, você conhece as regras do que você está perguntando? Ele falou, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Tudo. Pronto, naquela hora, quando ele responde, tudo eu tenho feito, ele diz para Jesus, eu sou um cara puro. Eu sou um cara que eu não tenho maldade, eu não tenho, meu coração não é lesado com nada. Jesus fala, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que naquela hora, aquele jovem entristeceu-se. Sabe por quê? Porque era puro, mas era avarento. E aí? Como é que eu me dou com isso? Alguém que cumpria todos os princípios, alguém que era justo, alguém que era íntegro, alguém que era puro, alguém que era obediente, porque ali são todas essas qualidades no que Jesus aponta para ele. Ele manifesta todas essas coisas, mas Jesus conhecia o lugar do coração dele que não era puro. Jesus fala, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e segue-me. Naquela hora ele desistiu de cumprir o que ele tinha perguntado para Jesus. Sabe por quê? Porque toda a pureza que existia do coração dele não era suficiente. Não sei se você está conseguindo entender o que eu quero passar para você. Sabe, tem pessoas que elas se apegam muito na simplicidade, na singeleza, na pureza do coração dela. Querido, é muito mais do que isso. Eu conheço muitas pessoas que estão desviadas e que um dia foram pessoas puras no meio do Evangelho. Sabe por quê? Porque com certeza confiaram na pureza que carregava, muito mais do que na salvação de Cristo. Confiaram muito mais na bondade do coração do que na salvação do Senhor. E essas 5 virgens nécias, elas não pensaram diferente. Elas estavam muito confiantes na pureza delas. Elas tinham certeza que a pureza delas talvez as mantivesse no lugar onde elas desejavam. Há um tempo atrás eu estava conversando com um jovem e a gente falando sobre chamado. E ele virou para mim e falou, pastor, eu, graças a Deus, eu sempre vivi assim, de maneira bem firme no Senhor e eu nunca me desviei do Evangelho. Eu nunca tive nenhum namoro, nunca namorei, quero me resguardar para o meu casamento e tudo. E nós desenvolvemos a conversa. Num determinado ponto da conversa, ele falou, olha, eu preciso abrir o coração para o Senhor, porque eu preciso de ajuda na área sexual da minha vida. Espera aí, ele estava tão confiante no lugar que ele estava guardando o coração dele para o casamento, mas se esquecendo que tinha algo grave na vida dele, que tirava-o do lugar que ele achava que estava guardado. Querido, cuidado com aquilo que você pensa que está guardado pelo que você faz. Cuidado. Isso é tão perigoso porque a nossa salvação, ela não depende mais do Senhor, ao qual nós dedicamos a nossa vida, mas depende daquilo que eu aprendi a fazer dentro do Evangelho. Depende daquilo que eu aprendi a desenvolver em Deus. Sabe, isso aqui é um retrato dessas 5 virgens. É curioso, porque a Bíblia, quando fala que elas tinham lâmpada, eu estava dando uma estudada, uma análise no que alguns autores, alguns escritores antigos, né, pensam sobre Mateus 25. E tem uma frase do John Wesley muito interessante sobre isso. Ele fala assim, cuidado, para que a sua lâmpada não seja mais importante do que o seu azeite. Achei curioso o dia que eu li isso. Sabe por quê, querido? Tem pessoas que acham que a lâmpada que elas possuem que é muito mais importante do que o azeite. Eu digo para você, não adianta nada você ter lâmpada e não ter azeite. Tem pessoas que têm lâmpada. Lâmpada na Bíblia fala de orientação, de instrução. Sabia disso? Isso é o significado de lâmpada. Então, quando elas se acham virgens, e com as lâmpadas, elas pensavam, olha, estamos garantidas e instruídas. Estamos num ambiente junto com todas. O que elas esperam, nós esperamos. Ou seja, não estamos junto com os perdidos.
Querido, o problema não é o lugar que você está, o problema é no que você está apegado. Quando o lugar você achar que te garante, é sinal que você já se perdeu. Pensa nisso. O dia que você achar que o lugar está te garantindo, é porque você já se perdeu na caminhada. Lugar não garante ninguém. Ai, a minha igreja é uma bênção. Não vou falar muito não. Querido, cuidado, cuidado, para que o seu consolo, o seu conforto e o seu ânimo não seja a sua igreja. Glória a Deus pela vida dos irmãos, mas muito melhor do que estar no meio da igreja, é ter a convicção de que está caminhando para a eternidade no Senhor. Amém? Querido, isso é muito melhor, porque senão nós vamos nos saciar tanto com a igreja na terra e vamos esquecer de ser a igreja do céu. Nos alegramos tanto pela igreja da terra, nos satisfazemos tanto. Ando com camisa com o nome da minha igreja, uso boné com o nome da igreja, e tal, eu participo de tudo pondo o nome da igreja, mas como é que está o seu coração com a igreja do céu? Como é que está o seu coração? Quando Salomão, ele fala, o mandamento é lâmpada e instrução, luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Eu acho curioso esse provérbios que Salomão fala, porque ele está dizendo o seguinte, olha, mandamentos são para clarear seu caminho, mas não são garantia para te colocar onde você vai chegar. Pensa nisso comigo. Tudo que Jesus te falou, querido, são instruções, é luz para você caminhar nesse mundo. Mas se você não entender o que Ele está fazendo na sua vida, talvez ela não seja o suficiente para você chegar onde você tem que chegar. Essas virgens, agora buscando uma outra ideia de um outro escritor, falando sobre a convicção que elas tinham na lâmpada que elas possuíam, né? Eles tinham muito mais certeza na lâmpada do que no azeite, que quando as outras fala para elas preparar, ou levar o azeite, elas se garantiram na lâmpada, e talvez o azeite que já tivesse na lâmpada. O azeite da lâmpada naquele momento, querido, ele não garantia algo por vir. Por isso que no começo eu falei para você, cuidado, porque o que você conquistou até hoje, talvez não seja suficiente para te levar até amanhã. Cuidado. O que eu aprendi de Jesus há 25 anos atrás, até hoje me ensina, mas isso não é o suficiente para que eu viva mais 25 anos. Pronto. O que eu aprendi de Jesus no ano passado me ensina, mas talvez não seja o suficiente para me levar até o ano que vem. E assim vai, porque senão nós vamos nos acomodar. E todas as pessoas que eu vejo hoje que são frustradas com o Evangelho, são pessoas que viveram um Evangelho raso. Elas se garantiam nas suas lâmpadas, nos momentos que viviam, talvez nas frases que aprenderam, em pregações. Querido, a igreja brasileira é a igreja no mundo que mais vive de revelação dos outros. Estou mentindo? A igreja toda conhece frases de efeito do Luiz Hermínio, do Subirá e não sei de quem mais. Mas ela não tem uma intimidade com Deus para conhecer o Deus da palavra, uma revelação pessoal para a vida dela. Sabe por quê? Porque ela não tem azeite, ela tem lâmpada. Ter azeite é você ter uma revelação pessoal para você, ter lâmpada é usar a instrução que vem dos outros. É por isso que o significado de lâmpada é instrução, orientação. Não estou negando, sabe, que esses homens não sejam bênção para essa nação, não. Eles são bênção, eles são despertadores para essa geração. Mas eles não são salvadores dessa geração. É diferente. Nós temos que olhar e entender que Deus levantou homens, como o pastor Zé Rodrigues, como o pastor Jonathan e muitos outros, cabeça branca que tem nessa nação. Pastor Geraldo, cabeça branca. É para nos despertar, não é para nos salvar. O problema é que nós usamos o que eles conhecem, achando que nós estamos garantidos com o que eles aprenderam ou revelaram.
Foi a condição dessas 3, dessas 5. E aqui entra num outro ponto. Todas elas queriam, eu estou começando a minha pregação, calma lá, tá? Eu estou fazendo um plano de fundo aqui para você entender o que eu quero falar. Aqui entra um terceiro ponto, é que todas as 10 queriam ver o noivo. Querido, isso era fato. A Bíblia diz que as 5 nesses, elas tinham desejo de ver o noivo, né? Elas desejavam isso também, tanto que estava lá na expectativa. Cada uma pegou sua lâmpadazinha e foi embora, esperando com todas as forças aquele dia acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vejo histórias, como eu falei lá no começo, de pessoas como esse rapaz. Penso muito em Judas. Quando você vai ler o livro de Mateus capítulo 10, a Bíblia fala dos 12 que foram chamados. E na relação dos 12, estava lá junto com os 11, Judas, né, os 11 mais Judas Iscariotes. É curioso que logo em seguida, a Bíblia diz que Jesus, chamando os 12, os enviou. Daí um tempo, eles voltam felizes da vida, dizendo: Senhor, aconteceu tudo o que o Senhor falou. Coxo é curado, enfermo é sarado, o cego enxerga, os mortos são ressuscitados. E eu te pergunto, será que Judas não participou desse negócio, não? Participou, irmão. Sabe por quê? Judas foi conquistado pelo noivo, enviado pelo noivo e frutificado no noivo. E um dia traiu o noivo. É para te provar que o que te trouxe até aqui não te garante até amanhã. Essas cinco virgens nécias, elas experimentaram isso. Tinha desejo de ver o noivo, estava ansiosa para ver o noivo. Tanto que quando a Bíblia diz que caiu profundo sono sobre elas, todas elas adormeceram. Com certeza, talvez de cansaço, por esperar demais. Mas todas estavam esperando. E aí eu quero entrar no que eu quero falar com você agora. O que distinguia elas não era a pureza, o que distinguia elas não era as lâmpadas, e o que distinguia elas não era o desejo de ver o noivo, mas era o azeite que elas carregavam. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja hoje ela não sabe orar. A igreja hoje não sabe o que é oração. Lá em 1970 e pouco, minha avó se converteu na Assembleia de Deus, e eu era criança, e a gente escutava aquela barulheira lá dentro da Assembleia à tarde, né, no ciclo de oração das senhoras, e eu curioso, ia para lá para a porta e ficava olhando assim, no que estava acontecendo. Irmão, sabe por que você converteu e por que nós conhecemos Jesus na nossa geração? Porque aquelas mulheres oravam com tanta força, mas tanta força, que o inferno não pôde resistir. Sabe, a gente chegava ali, e estava todas orando, e eu ficava olhando aquilo, e de repente, uma começava a orar mais alto, e parava, e começava a outra, mas todas oravam, mais ou menos no mesmo pique, todas oravam mais ou menos no mesmo rio, todas oravam mais ou menos no mesmo fervor. Querido, hoje a igreja não sabe o que é orar. Você pega pessoas que estão há 5, 8, 10 anos em Jesus, se você mandar ele orar, ele começa a tremer. Sabe por quê? Porque não ora. Não é não orar aqui não, você não ora é na sua casa. Porque o lugar onde você é adestrado no Senhor não é aqui não, é no seu ambiente da sua casa. É na beira da sua cama, tá? É nesse ambiente que você é adestrado no Senhor. É lá talvez lavando as suas vasilhas, lá é que você é cheio dessa verdade. É lá que você acumula azeite. O problema da igreja é que ela está querendo acumular azeite no culto de domingo. Querido, é bem provável que no culto de domingo você já vai pegar só o caroço da azeitona. É verdade. Estou sendo sincero com você. Sabe, quando
Volta aqui no texto, deixa eu mostrar aqui para você um negócio. Olha aqui Mateus 25. Diz assim, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lâmpadas. Ou seja, a lâmpada já estava no jeito, né? Já pegaram suas lâmpadas, ficaram preparadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Azeite para salvação é igual gás de cozinha. É na hora que você precisar que você vai ver que não tem. Tem gente que fala assim, mas gás só acaba na hora do almoço. Claro, né, irmão? Que hora que você queria que acabasse? À tarde, quando você não está cozinhando? Irmãos, azeite para salvação é igual gás na cozinha. Você vai ver que não tem no dia que você precisar de ser salvo. Misericórdia mesmo, irmão. Misericórdia mesmo. Já pensou, se você está cozinhando, acaba o gás e você já passa raiva, imagina no dia X então, falta azeite. Aí não dá tempo de ficar com raiva mais não, irmão. Aí foi o boi com a corda. A condição dessas 10 eram a mesma. A questão é, tinha algumas que tinham azeite. E eu quero entrar um pouco nisso agora com você. Você tem fabricado azeite para a sua vida? Eu quero começar perguntando isso. Irmãos, a fabricação do azeite, ela tem um processo, né? Falar nisso em Portugal, que azeite aquele povo tem. O tal do azeite artesanal de lá, não tem nada igual não. Mas se você entrar no YouTube e ver lá a fabricação artesanal do azeite, você vai ver que coisa impressionante. Como eles levam a azeitona a um ponto de esmagamento tão violento, para que se tire o azeite dela. Sabe por quê? Porque produzir azeite, você não produz brincando. Produzir azeite, você não produz passando tempo. Produzir azeite, você não produz de qualquer jeito. Uma das coisas mais extraordinárias que tem é o processo da produção. Porque não é de qualquer jeito não, não basta você colher azeitona e jogar dentro da prensa não. Nós estamos vivendo um tempo de uma igreja, o pastor Geraldo, foi você que estava me contando, que estava perguntando nas igrejas sobre questão de tempo de oração? Quem foi? Foi você que contou isso, né? Eu tenho ouvido isso de muita gente. O pastor Geraldo estava me contando, um dia conversando com o pastor Jonathan, ele me falando dos pastores que ele caminha junto. Ele dizendo, olha, hoje 95% da igreja não sabe o que é oração. Irmãos, isso é gravíssimo. Ou seja, 95% da igreja pode ser pura, pode ser virgem, pode ter lâmpada, pode querer ver o noivo, mas não tem azeite. Aí agora já não é mais 50%. Aí agora passou a ser só 5%. Marca reunião de oração na igreja, aparece um gato pingado, marca um jantar para ver. Marca um jantar. Aí você vai ver o quanto gente disponível tem para aquele horário. É assim que funciona. Você sabe por quê? Porque a oração para nós é um peso. Ao invés de oração para nós, querido, ser uma dádiva do céu para eu me vincular com esse Deus, ao invés de entender que a oração é um privilégio que eu tenho, que eu descobri um caminho aonde eu revelo o meu coração para Ele, Ele revela o coração dele a mim. Mas não, se torna um fardo. Você tirar 10 minutos para orar é pesado. Você tirar meia hora para orar é difícil. É porque você não entendeu que você está precisando de azeite. Você está satisfeito com a sua virgindade, está satisfeito com a sua pureza. Você está satisfeito por querer ver o noivo. Ficou muito escuro aqui, não ficou não? Eu acho que sim.
Cuidado. Cuidado, porque essa sensação de saciedade espiritual, ela é enganosa. Ela é enganosa. Uma geração que se perde é uma geração que pensa que está saciada. A maior sentença que você vai pegar para 7 igrejas de Apocalipse é justamente a igreja que pensava que tinha tudo. E Jesus falou assim: vocês não sabem que vocês são miserável, pobre, cego e nu. É interessante que de toda a sentença das igrejas, você não pega nenhuma igreja pensando como aquela, e também não pega nenhum que é sentenciada como aquela. Por quê? Sabe por quê? A sensação da saciedade espiritual. Jesus um dia estava orando, chamou os discípulos para orar, e disse para eles assim: eu preciso buscar o Pai. E ele sai um pouquinho, começa a orar. Quando ele volta, está todo mundo dormindo. Sabe por que eles estavam dormindo? Porque eles já se sentiam virgens, eles achavam que eles tinham lâmpada, e todos eles já achavam que já tinham noivo. Quando nem o próprio noivo não se apegava a isso. Chama-os e diz: nem por um momento, nem por uma hora, vocês podem estar comigo nesse negócio? Querido, talvez a pergunta que Jesus fizesse hoje para você é: nem por uma hora? Nem por uma hora você pode estar comigo? Nem por um momento você pode tirar tempo para mim? Talvez essa seria a frase de Jesus para nós. Hoje, para que a igreja tenha uma vida de oração, é necessário a gente ficar manipulando e maquinando as pessoas. Irmãos, tem que orar. Os líderes de grupo familiar têm que orar. Pastores, vocês têm que ter tempo de oração. Irmãos, você precisa de tirar tempo de Bíblia e oração. Porque se não for na base da manivela, irmãos, ninguém ora. Ninguém ora. Eu fui numa viagem no sertão nordestino, com a equipe do pastor Jonathan, e são 6 dias, de segunda a sábado, dentro de um ônibus, andando de cidade em cidade no sertão. Chama-se viagem intercessória. E ali, 7 horas da manhã, tem que estar dentro do ônibus, são 12 horas viajando até 7 da noite, orando o tempo todo dentro daquele ônibus. É uma caixa de som lá atrás e um microfone sem fio. Irmãos, naquela viagem eu entendi um pouco o que é orar. Sabe por quê? Aquele ônibus, com mais ou menos umas 35 pessoas, eu não via ninguém parado por 1 minuto sequer. Era orando o tempo todo, orando o tempo todo. Chegava numa cidade, o pastor Jonathan chamava: irmãos, desce agora e vamos para o centro da cidade orar. E ele é muito ousado, né? E ele chegava nas cidadezinhas pequenas, daquelas bem tradicionais mesmo do sertão. Ele falava assim: agora nós vamos rodear a praça e dar 7 voltas ao redor da praça e marchando e orando. O Alexandre lá do sertão, ele sabe, o negócio desse é para caçar confusão, né? Irmãos, mas que ousadia. Mas sabe o que é mais do que isso? Uma paixão por orar, orar, orar e orar. Pastor Jonathan, a gente parava o ônibus 7 horas da noite. Aí ele falava: irmãos, agora é jantar e se vocês quiserem descansar, pode descansar. Passava um pouquinho, ele punha no grupo e falava: se vocês quiserem orar, eu estou lá em cima do prédio orando, viu? Estou lá em cima do hotel orando. Ou seja, se vocês quiserem descansar, depois de 12 horas no ônibus orando, ele fala: eu estou lá em cima orando. E aí? E aí você ora 5 minutos por dia e pensa assim: eu estou bem na fita, estou orando todo dia. Senhor, me ajuda nesse dia, manda o dinheiro pagar as contas. O Senhor tem 3 boletos, Pai, a água vence, o aluguel está vencendo. Senhor, manda os recursos, hein? Eu creio que o Senhor... e outra coisa, toca o coração do meu patrão para dar um aumento lá também. Em nome de Jesus, amém. Não é, irmão? É mais ou menos assim? Esse aqui é o problema. Nós estamos como as virgens nécias, achando que nós somos virgens prudentes. No lugar das virgens nécias, temos pureza, temos lâmpada, temos desejo de ver o noivo, mas não temos azeite.
Olha aqui, deixa eu te mostrar um versículo aqui que... Abre aqui no livro de Apocalipse comigo. Apocalipse 16. No verso 15 tem um alerta para nós. Ele fala assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Essa expressão aqui, ó, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, está falando o seguinte: aquilo que você conquistou, que jamais você perca da sua vida. E a única maneira de você sustentar o que você conquistou, querido, é em oração. É tão interessante, eu falo para vocês por experiência própria. Tudo aquilo que um dia Deus falou comigo e eu recebi do Senhor, e que até hoje eu continuo sonhando, é aquilo que eu continuo orando em cima do que eu recebi. Quem sabe do que eu estou falando? Aprenda a guardar em oração aquilo que um dia Deus falou com você. Aprenda a guardar em oração aquilo que um dia Deus te revelou, ou que talvez Deus revelou para alguém, mas penetrou no seu coração. Essa palavra, ela é pesada, porque ele fala: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Porque a sua vergonha só é guardada nele. Suas vestes brancas vêm dele. E só é possível ser conservadas por ele. Não tem outra maneira. Querido, como é que se brinca com o evangelho que tem uma sentença dessa? Como é que faz de conta viver um evangelho com a palavra dessa? Onde as pessoas acham que um culto está aliviando tudo. Não. Querido, os cultos que você participa são oportunidades de um apontamento para algumas coisas da sua vida. O resto é você na sua casa. O resto você é no seu dia a dia. Jesus um dia, ele foi bem sucinto. Ele disse o seguinte: é na vossa perseverança que vocês vão ganhar a sua alma. Pronto. É na sua perseverança. O quanto você tem perseverado naquilo que um dia Jesus te falou. O quanto você tem guardado no seu coração aquilo que um dia você entendeu. E aí você vê esse monte de desviados do evangelho que tem por aí. E muitos endemoniados, que não são só endemoniados, mas estão sendo usados como instrumentos de Satanás. E amanhã isso pode fazer parte da sua vida. Isso pode ser com você. Amanhã pode ser você que está perdendo a esperança. Amanhã pode ser você que vai estar lá do lado de fora. Se você não entender isso aqui, ó. Essas pessoas não sabem o quanto elas já estão expostas na nudez delas. Elas não têm nem noção. Quando o autor de Hebreus, vem aqui comigo, deixa eu ler esse texto com você. Porque isso aqui, Hebreus capítulo 10, esses 5 versículos aqui, irmãos, eles revelam com profundidade o que eu estou te falando nessa noite. Hebreus capítulo 10, do verso 35 ao 39, 35, 36, 37, 38, 39. Esses 5 versículos, eles revelam muito o que eu estou te falando. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará.
Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Querido, a palavra perseverança aqui, ela é algo que você precisa se disponibilizar, ainda que se necessário for, por uma causa, a ponto de morrer por ela. Hoje eu estou trazendo um alerta para você. Existe um lugar que Jesus está te esperando, que é nas suas orações. Existe um lugar que Jesus está ansioso para falar no seu coração, que é nas suas orações. Querido, é impressionante. Quanto mais nós oramos, mais Jesus conhece o nosso coração, e mais nós entendemos o coração dele. Quanto mais você ora, pastor, eu oro muito pouco. Eu vou te falar uma coisa, Jesus conhece pouco do seu coração. Ele conhece muito pouco do seu coração. Esse texto, eu gosto muito dele, quando ele fala, olha, não abandone, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A sua confiança naquilo que um dia foi para você um ancoradouro. A sua confiança naquilo que para você um dia foi convicção de livramento. A sua confiança naquilo que para você um dia foi certeza de salvação. É disso que ele está falando. Sabe, não abandone esse lugar. Eu sempre gosto de contar, quando eu me converti, o Geraldo um dia virou para mim e falou assim, Vonei, você quer ver como é que você fica firme em Jesus? Ele falou, prega para todo mundo. Prega para todo mundo, porque quanto mais você pregar, mais responsabilidade você tem. Tinha uma loja de pneu, e ele falou isso para mim lá no começo da minha conversão. Ele falou, e depois de pregar para todo mundo, ore por todo mundo. Irmãos, isso é uma verdade. Pregue para todo mundo, te trará responsabilidade, e ore por todo mundo, que te trará salvação. Sabe por quê? Porque o dia que você decidir orar por todo mundo, você vai entender que se todo mundo for salvo e você não, você é o mais tolo de todos. Estratégia boa, né? Não é verdade? Por isso que Paulo, ele dizia, olha, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, eu não fique de fora dando tchau para todo mundo que está lá dentro. É isso. Quando você entende que você precisa pregar e orar pelos outros, querido, quem mais se consolida é você. Quem mais se firma é você. Quem mais entra na vontade de Deus é você. Porque você está falando de uma verdade, e falando da verdade você vai querer viver essa verdade. E você está orando pela salvação de alguém, que para que essa pessoa seja salva, você vai querer ser salvo também. Isso é estratégico. Então pregue e ore. Pregue e ore. Pregue e ore. O tempo todo. Você vai conhecer as histórias dos homens que fizeram a diferença na história da humanidade. Irmãos, não foram bons pregadores, foram grandes oradores. Mas não oradores de púlpitos, oradores das suas intimidades com Deus. Sabia disso? Os maiores homens que pisaram nessa terra não foram homens que pregavam bem, eram homens que oravam muito. Talvez você está pensando assim, pastor, eu não tenho habilidade para pregar, eu não tenho chamado para cantar, o que eu faço, querido? Vai orar, a igreja hoje precisa de muito mais oração do que cantor. A igreja precisa de muito mais oração do que pregador. Você está procurando o que fazer? Vai orar. Vai orar. E como a gente vê pessoas, sabe, hoje desviadas, irmãos, que tiveram em cima de plataformas ministrando, pregando, cantando, tocando. Sabe por quê? Eu sempre digo uma coisa, é porque aquilo que faziam era mais importante do que a quem eles serviam. Cuidado com o que você faz, para que o que você faz não seja tão importante quanto você pensa que é.
Tenho pensado muito nisso. A gente que é pastor, que está à frente de igreja, a gente que cobre outros pastores, gente que tem alguns trabalhos para desenvolver, e você tem, sabe, que fazer algumas coisas. Eu fico com essa sensação, eu falo, Senhor, eu não quero me contentar com aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu quero contentar com o Senhor. Eu não quero me satisfazer com aquilo que o Senhor tem me mandado fazer, porque se o dia que eu me satisfazer com isso, o Senhor pode me leva antes que eu desvie desse propósito. Porque Jesus não me chamou para fazer somente o que eu estou fazendo, Ele me chamou para que o que eu esteja nele, eu possa fazer o que eu estou fazendo. Isso é diferente, querido. É a mesma coisa, uma pessoa que trabalha pelo salário, ela é imprestável dentro da empresa que ela está. A pessoa que trabalha pelo que ela recebe, ela é insignificante no ambiente que ela está. Mas a pessoa que tem prazer no que faz, o que ela recebe, querido, é prazeroso junto com o que ela faz. O nosso relacionamento com Deus é isso. É mais ou menos isso. Estou trazendo aqui uma comparação esdrúxula, mas para você entender que é algo real. Porque senão você serve Jesus pelo que Ele tem. Você serve Jesus para fazer algo para Ele, se esquecendo dEle. Deixa eu correr aqui. Abra comigo, Efésios capítulo 6. Eu preciso mostrar isso aqui para você. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele está ensinando um princípio. Ele fala assim no verso 10, Efésios 6, 10. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha para mim um instante. Sabe qual foi o problema dessas virgens nécias? É porque elas estavam contemplando tudo o que ela tinha de características naturais, físicas e comuns. O pior padrão de evangelho que você pode viver é quando você achar que você está fazendo o bem feito, ou que você tem capacidade, ou que você suporta tudo. Esse é o pior evangelho que você pode viver. É quando você não entende que de tudo que você vive, o mais importante é o espiritual do que você está vivendo. Melhor do que os irmãos que te enxergam é Satanás que te monitora. Melhor do que talvez seus pais, seu cônjuge, é o Deus que te vê o tempo todo. Querido, é impressionante a burrice, perdão da palavra, mas a extrema tolice do ser humano. Como ele faz? Parece que se estivesse dando satisfação para o ser humano. Essas virgens nécias, elas estavam desenvolvendo um papel comum, natural, humano, junto com outras 5 que estavam desenvolvendo um papel espiritual. As 5, quando leva azeite, elas estavam entendendo todo o ambiente espiritual do que estava acontecendo. As nécias não, mas estavam, humanamente falando, iguais. Todas 10 eram iguaizinhas. Todas 10. Você olhava assim e falava, uau, não tem diferença. Tem, querido. 5 tinha azeite. Sabe por quê? O azeite está ligado com coisas espirituais. Azeite não está ligado com coisas comuns e naturais. O problema é quando nós olhamos a nossa vida e pensamos assim, eu estou no padrão de todo mundo. Cuidado. O padrão de todo mundo talvez seja à beira do abismo. O padrão de todo mundo talvez seja no vale da sombra da morte. Que talvez é de lá que o Senhor está te resgatando. Que coisa impressionante, o apóstolo Paulo continua falando assim, olha, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite,
Você sabe quando e como pode ser o seu dia mau? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Encha a sua lâmpada de azeite, talvez amanhã seja o dia mau. Faça um estoque de azeite, talvez o mês que vem seja o dia mau. Ajunte azeite, porque talvez o ano que vem seja um ano mau. Querido, nós não sabemos, nós não temos a noção do dia mau. É por isso que a maioria não tem azeite. Porque no coração delas, elas não têm essa noção. Que o dia mau chega. Você vai ouvir história de todos que se esfriam na fé, desviam da fé. São pessoas que viveram um dia mau, e no dia mau elas não tinham azeite. Você pode ouvir todas as histórias, e você vai chegar à mesma conclusão. São pessoas que no tempo mau da vida dela, ela não tinha azeite de reserva. Dias maus que elas passaram, elas não tinham estoque de azeite. E aí elas naufragaram na fé. Elas se esqueceram daquilo que um dia tinha recebido do Senhor. É interessante quando eu estava contando a história para vocês, aquela história de, é 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 1, de Himeneu e Alexandre. Aquela história, é interessante que Paulo diz que por um tempo, eles serviram, foram obreiros. Mas depois naufragaram no propósito que eles carregavam. Foram homens que caminharam com Paulo, conheceram Jesus, possuíam suas lâmpadas, por um momento foram virgens, como noiva, e aí, chega ao ponto de Paulo dizer o seguinte: olha, mas eu os entreguei a Satanás. Tamanho, era a corrupção do coração deles. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe por que Paulo ensina Efésios desse jeito para nós? Porque ele está dizendo: uma coisa só não te basta. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas que vai te trazer um conhecimento, um entendimento de Deus. Mas quando ele passa todo esse conjunto, olha o próximo versículo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo fala assim: olha, as ferramentas, está tudo aqui, ó, para você fazer. Sabe por quê? Porque o principal de tudo é isso aqui, ó. Pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Querido, isso é extraordinário, você conhecê-la. Mas se você lê a Bíblia sem oração, o que você está conhecendo não traz revelação para o seu coração. Pastor, eu cumpro tudo que a Bíblia tem como mandamento para a minha vida pessoal, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais. Mas se você não ora, tudo o que você faz é pureza, porém, sem um reconhecimento espiritual daquilo que é necessário. Como o jovem rico, algum dia experimenta seu coração, algum dia prova suas motivações. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo nesse texto, irmãos, é tudo que eu quero passar para o seu coração nessa noite. Sabe, cuidado com o que você tem vivido até aqui. A Bíblia é um livro fantástico, sabe por quê? Porque ela traz a revelação de homens que conheceram de fato a Deus, e homens que, apesar de viverem em Deus, se frustraram, em virtude daquilo que viveram. Você vai pegar muitos homens frustrados. Por quê? Será que Deus se manifestou diferente para eles? Não. É porque eles não tinham azeite nas suas vidas. Eles não tinham estoque de azeite. Eram homens que talvez tentaram ser como os homens de Deus, mas eram nécios naquilo que faziam. Quero encerrar
e deixar uma palavrinha que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses. Quando ele fala assim, finalizando a carta aos Colossenses aí, Paulo está dando uma saudação para a igreja, e ele fala algo interessante. Ele fala assim, Colossenses capítulo 4. Ele diz no verso 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Aí quando ele chega lá na saudação final, ele fala assim, verso 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem receber instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha para mim um instante. Um dia eu estava vendo uma história de um escritor, um rabino, messiânico, e ele contando um pouco sobre a vida de Epáfras, o denominado gracioso. Ele fala que esse homem, a vida dele foi uma das causas que a igreja de Colossenses foi uma das igrejas que mais frutificou naquela época, enviando pessoas, missionários. Sabe por quê? Foi um homem que entendeu a oração. Foi alguém que entendeu um propósito. Querido, se você viver um evangelho sem oração, vou dizer uma coisa, você não entendeu o propósito do evangelho. Um evangelho sem oração, você não entendeu a causa principal do evangelho. O Jesus que morreu na cruz por você, Filho do Deus Altíssimo, orava em todo o tempo. Imagina você que precisa da salvação dele. Você já pensou nisso? Ele era o Salvador e orava o tempo todo. E você que precisa da salvação, encha sua lâmpada de azeite.